A paz do Senhor, amados, glória a Deus. Vamos para mais um volume. Ô glória, Visões de Deus, volume 23. Maravilha, amém, irmãos? Glória a Deus. Já avisando os irmãos aí para não esquecer de deixar o seu like. Amém, igreja? Vamos ajudar o canal. Se inscreva no canal. Também deixe o seu comentário e ative o sininho de notificações. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos meditar então, em nome de Jesus? A vitória é nossa, amém, irmãos? Essa visão aqui foi numa segunda-feira, uma congregação que eu fui visitar. Eu lembro o nome do irmão, foi com o irmão Assis. Olha, irmãos, irmão Assis foi no culto de libertação. Então foi numa segunda, um culto de libertação há muitos anos atrás. Só que essa aqui eu não cheguei a colocar a data, não lembrei de botar a data. Mas é bem de bastante tempo. Mas eu creio que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração, tá bom? Lá, irmão, nesse dia, nesse culto de libertação, o Espírito Santo, ele me mostrou algo que eu passei para a igreja naquele dia, do jeito que o Senhor me ensinou, me deu entendimento para que eu falasse para aquelas pessoas ali naquele dia. Foi assim, a gente orando, os irmãos orando ali, de olhos fechados, ali o Senhor começou a me mostrar, por sua infinita misericórdia. Eu vi umas mãos segurando um sino, aquele sino, amém? E quando o Senhor me mostrava aquele sino, eu via um pasto enorme, muito grande, muitas ovelhas ali pastando. E de repente, aquelas mãos, eu só via só as mãos, e o sino começou a tocar, blim, 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 blim. E ali na visão eu reparei que aquelas ovelhas estavam ali naquele pasto, de cabeça baixa assim, levantava assim, e começava a ouvir o sino e começaram a ir em direção àquele som, e muitos começaram a ir, pararam ali de pastar e foram uma atrás da outra assim, direitinho, irmãos, naquele direção ao som do sininho, mas só que ficou muitas ainda no pasto. E de repente, irmãos, uma coisa interessante que o Senhor me fez ouvir outro barulho, mas não tinha nada a ver com o sino. Glória a Deus, era um barulho estranho, como se estivesse batendo assim, plá, 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 esquisito e muito diferente. E ali eu vi que algumas ovelhas olhavam assim, e começavam a andar e esbarrando uma na outra, olhando para um lado, olhando para o outro, mas indo em direção àquele barulho. Parecia que elas estavam meio confusas e ao mesmo tempo curiosas. E foi em direção àquele barulho, em vez de ir no primeiro som, que era do sino. E foi essa revelação que Deus me mostrou nesse dia. Aí eu pedi ao Espírito Santo de Deus, misericórdia, Senhor, e me dá o entendimento do que o Senhor quer que eu fale aqui nesse lugar, o que o Senhor quer me ensinar também. Então, amados, o que eu consegui entender naquele dia? Que aquele som do sino, ele simbolizava o pastor das ovelhas. Tá? E ali por aquele sinal as ovelhas iam até aquele barulho. Eu lembro que eu cheguei a assistir um vídeo de umas pessoas chamando as ovelhas num pasto que não era o pastor. Aí todo mundo chamava, gritava, irmãos, as ovelhas, mas quando o pastor que cuidava delas fez o barulho que elas já conheciam, começaram a juntar rapidinho, assim, ver aquele montão de ovelhinhas, irmãos, porque conhecia a voz do pastor, E a Bíblia diz, que as ovelhas, do Senhor Jesus conhecem a sua voz, Então,
eu entendi que aquele barulho ali era do pastor e as ovelhas foram através daquele som, né, daquele sino. E outros, porém, não foram naquele sino, né, o som daquele sino, mas foi para outro som que não era nada parecido com aquele sino, e elas iam, e eu conseguia perceber na revelação que elas iam meio atrapalhadas, ouvindo assim, mas tipo curiosas e também confusas. Que som é esse? Então, irmãos, o que eu consegui entender, né, com essa visão e para passar naquele dia para os irmãos? Que algumas ovelhas estão atentas ao sinal de Deus, né? Estão ouvindo a voz de Deus. E a pergunta é: o que você tem ouvido ultimamente? Então, aquele barulho estranho, com certeza já sabe que é o nosso, né, o vosso adversário, é o Satanás. Porque o Senhor, Ele nos chamou para uma grande obra, Deus tem cuidado de nós, mas nós temos um inimigo, né? Nós temos um adversário. Então ele está em derredor, né, e está o tempo todo tentando atrapalhar a obra, tentando parar as pessoas, porque ele é inimigo número 1 de Deus e da igreja. Então, o Espírito Santo falou no meu coração sobre a questão, então, do que nós temos ouvido, né? Se você estiver ouvindo essa mensagem e você estiver atribulado, cabisbaixo, desanimado, querendo desistir, não quero mais ser crente, não quero ser mais pastor, não quero ser mais nada, e está com aquela tribulação na tua cabeça, né, eu te aconselho a você ouvir a voz de Deus, porque se você der ouvido à voz do diabo, você vai parar agora, porque você ouvindo a voz de Deus, você vai sentir refrigério, né? O Senhor vai derramar o bálsamo no teu coração, vai te trazer paz. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele fala, irmãos, né? Então, aquelas ovelhas iam onde estava aquele barulho meio confuso. Então, tem uma passagem na Bíblia aqui que diz em 1 Reis, capítulo 22, sobre, né, Acabe, né, o rei de Israel, e Josafá, né? Então, eles iam para uma peleja e ali eles pediram, né? Josafá falou assim: será que tem alguém aqui que a gente possa consultar a Deus? Então ali o rei de Israel tinha ali 400 profetas no seu palácio e profetizavam: sim, ó rei, vai à peleja, porque o Senhor é contigo. E isso é que o rei ouvia, né? Então Josafá sentiu ali que tem alguma coisa de errado esses profetas aí. Aí aconteceu que o rei de Israel disse assim: olha, tem um profeta que ele só profetiza o que é mal, ele não profetiza o que é bom para mim, né? E o rei desagradava dele, não gostava desse profeta, é o profeta Micaías, né? Ou Micaias. Então, o que aconteceu? Diz aqui no versículo 8: então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim, rei, não fale, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou, né, um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Então, irmãos, vemos aqui 400 profetas profetizando o que o rei queria ouvir, e o rei se agradava de ouvir aquilo. Só que agora o mensageiro vai até o profeta de Deus, dizendo assim: o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra
como a palavra de um deles e fala bem. Olha o som estranho aí, tá vendo? Micaías ouvia a voz de Deus. Agora o mensageiro chegou lá falando em seus ouvidos, né, para que a voz do profeta fosse também a voz dos 400 profetas lá do palácio do rei. Tá vendo, irmãos? A confusão aí. Por isso que Deus me deu essa revelação naquele dia. O que temos ouvido realmente? O que temos dado ouvido? Agora vem a resposta do profeta. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Está vendo aqui, irmãos? Ele não se corrompeu por aquilo que ele ouviu, porque ele sabia discernir a voz de Deus e a voz de Satanás. Aquelas ovelhas ali discerniram o som do pastor, foram lá. As outras não, foram num barulho estranho, porque estavam confusas e curiosas. Irmãos, quantas pessoas estão no nosso meio desse jeito, né? Que estão ouvindo coisas que não provêm. Olha que diz Provérbios, capítulo 6, no versículo 16, olha: estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Queridos, é muito forte. Muitas pessoas hoje estão tristes, muitas pessoas hoje estão parando, muitas pessoas estão deixando de ir para as congregações muitas pessoas estão entregando a carteirinha, muitas pessoas estão deixando o cargo, porque estão ouvindo coisas que não é para ouvir e não estão ouvindo a voz de Deus. Está entendendo, amados? E isso tem crescido a cada dia. Quando se fala aqui testemunha falsa, fala de calúnia, de mentira, de difamação. O que é calúnia? Ato de desacreditar publicamente alguém, fazendo-lhe acusações falsas, difamação, né? Calúnia é isso, é você falar uma coisa que a pessoa não fez. Difamar, tirar a boa fama ou crédito da pessoa, né? Isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. Em muitos lugares ele estava ali pregando, muitos queriam, né, tirar o crédito da pregação dele, né? Fofoca, mexerico, intriga. O que é intriga? Comentário malicioso ou de má fé que ocasiona aborrecimentos, inimizade, mexerico, bisbilhoteiro. Então, quantas pessoas estão dentro das congregações que não falam um com o outro? Na hora da Santa Ceia, ninguém quer pedir perdão ao outro. Por quê? Por causa de intriga, de acusação, de difamação, né? E as pessoas ficam ouvindo fofoca, intriga, ficam ouvindo esse montão de coisa, irmãos. E o Senhor nos chamou para ouvir a voz de Deus, não é para ouvir essas coisas, não. Então isso tem causado muito aborrecimento, muita amizade sendo desfeita, tá? Muitos grupos que muitas das vezes cantam lá na frente, mas com problema um com o outro, que não falam com o outro, com raiva, com mágoa, com rancor. Por quê? Porque às vezes dá ouvido à voz de Satanás, porque é curiosa, né? Quer saber da vida dos outros, quer saber os defeitos dos outros, acaba ouvindo coisas que não convêm. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É forte, amado. A revelação naquele dia foi forte para nós naquele lugar. O que nós temos ouvido? Eu lembro-me uma vez que eu estava no monte com os irmãos, eu entreguei uma revelação para um irmão de ministério, tá? Eu via na revelação isso aqui, a orelha dele muito grande, né? Aquela orelha grande assim, e aquele montão de palavras, de coisas ruins entrando dentro daquele ouvido dele grande. Eu via com uma mão de fogo vinha e tampava o ouvido dele, e Deus mandava falar para ele tapar os ouvidos para as coisas que não provém de Deus, que é necessário ele tampar, que ele estava dando ouvido, estava dando crédito a más conversações, calúnia, difamação, tá? Por pessoas que
são maliciosas, que fazem comentários, né, de má fé, né? Às vezes passa um carro de som aqui que só misericórdia, né? Então, irmãos, é forte essa revelação, tá entendendo? Que nós temos que ouvir a voz de Deus, ouvir as coisas de Deus, tá bom, amados? Vai ouvir louvores, ouve pregação, né, da palavra, ouve coisas que edificam. Para de ficar ouvindo essas pessoas curiosas, sem discernimento, que estão, né, meio confusas e estão indo em direção ao chamarisco de Satanás, ouvindo coisa que não convém. Porque os sinais de Deus, mesmo quando tocava ali, essas ovelhas aí curiosas, né, que foram lá, não estavam discernindo, né, e não foram na hora que o Senhor chamou. Eles foram lá para outras coisas que não eram de Deus, né? Aí você vai falar assim: mas pastor, mas se a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, por que essas ovelhas, como eram ovelhas, foram então para esse barulho lá de Satanás? É porque, amados, que dentro da igreja tem um monte de lobos vestidos de pele de ovelha. Oh, glória! Então, a mistura dentro das igrejas, dentro da congregação. Jesus falou que o joio e o trigo estão juntos, ele que vai fazer a separação naquele grande dia. Mas o assunto é o que nós temos ouvido. Então, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir as coisas de Deus, vamos inclinar os ouvidos para os mandamentos do Senhor, para fazer aquilo que Ele nos ordena fazer, aquilo que agrada ao Senhor, e todo barulho estranho, fogo estranho do diabo seja queimado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então é essa a mensagem que o Senhor passou naquele dia, né, há muitos anos atrás, com essa revelação divina. Então eu entendi, né, o que o Senhor quis dizer. Eu quero só apenas complementar o seguinte, amados, que o seguinte é forte. Eu poderia muito bem passar a palavra do Senhor sem falar da visão, né, porque de repente muitos falam: esse negócio de visão, de revelação, esse irmão está vendo demais. Eu poderia ter falado da palavra aqui, como eu falei, de Micaías, né, sem precisar falar dessa revelação todinha aqui, porque eu entendi o que Deus queria que eu passasse, mas eu quis passar pela revelação para mostrar e edificar os irmãos que Deus revela ainda. Deus, ele fala, ele revela, ele quer essa intimidade com você também, amado, minha amada. Busca o Senhor, glória a Deus. E muitas das vezes é isso aqui que Deus faz. Às vezes você é convidado para pregar, é convidada para ministrar, aí você ora a Deus e pede: Senhor, me dá a revelação, o que o Senhor quer que eu fale, qual é o texto, o que o Senhor quer falar, Espírito Santo de Deus. E nessa oração Deus te mostra algo que você entende a direção que Deus quer que você fale, te dá o texto, aí você começa a fazer aquela aplicação, né, de um texto, né, com outro, Velho Testamento, Novo Testamento, aplicação dentro do mesmo assunto. Glória a Deus, querido. Então que Deus venha abençoar a tua vida, glória a Deus. Deixe o seu like, se inscreva no canal, amados, né? Vamos aí abençoar o canal, vamos aí fazer o canal crescer, para a gente, né, Deus alcançar mais vidas, né, através dessas visões, edificar o povo de Deus, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário, que é importante, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Fique na paz. Amém.